Olá a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao programa Como Viver uma Vida Saudável. Quero convidar-vos a estarmos juntos para nós podermos falar sobre elementos e fatores que nos ajudam a nós vivermos uma vida saudável. Bem, nós hoje iremos falar o contrário. Quais são os elementos e os fatores que eles nos impedem de viver uma vida saudável? E hoje eu quero falar sobre viver no passado. Saiba que viver no passado, ele nos impede de nós vivermos uma vida saudável. Porquê? Porque viver olhar para trás nos impede de prosseguir em frente. Para onde nós estivermos a olhar é para onde nós iremos caminhar. E por vezes nós ficamos a lembrar do passado, a viver o passado. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles permanecem no passado. Aliás, até temos dificuldade em nos focar nas situações do presente, porque a nossa mente e o nosso coração permanecem no passado. E existem até duas partes, uma negativa e uma positiva sobre o nosso passado. Ora, do nosso passado provêm traumas, feridas, mágoas, medos, más experiências, erros irreparáveis, oportunidades desperdiçadas. Mas também existe o oposto. Vivemos momentos tão felizes, espetaculares, incríveis, e que hoje, às vezes, por não vivermos mais esses momentos, nós choramos e lamentamos por não podermos voltar ao passado. Ou seja, nós ficamos a relembrar numa nostalgia sobre o nosso passado, as memórias do passado. Até se costuma dizer, recordar é viver. Mas, na verdade, viver mesmo é viver o presente e olhando para o futuro. Há coisas do passado que carregamos toda a vida e devemos deixar o passado no lugar dele, que é no passado, certo? Enquanto enchemos o nosso coração e a nossa mente com as coisas do passado, nós não damos lugar às coisas novas do dia a dia. Até porque Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. O velho já passou e tudo se fez novo. Então, quando nós decidimos começar uma nova vida, seguir com a nossa vida para a frente, andar para a frente, não olhar mais para trás, Jesus, Ele nos proporciona um novo recomeçar, um renascer, um começar de novo. E isso, ele diz que o velho já passou, as coisas velhas da nossa vida, sabe que o passado é sinónimo de coisas velhas, porque elas vão envelhecendo com os anos. Então, se são velhas, a gente vamos deixar para trás. O velho já passou, a nossa velha maneira de viver, os nossos hábitos velhos, os nossos velhos caminhos, os nossos velhos amigos, que até às vezes podem até nos impedir de viver uma vida saudável, não é? Devemos fazer uma seleção e uma triagem, coisas velhas do nosso passado, que se podem nos constranger e atrapalhar a nossa vida, nós devemos deixar para trás. O velho já passou, eis que tudo se fez novo. Deus nos oferece uma oportunidade de nós começarmos a viver coisas novas com Jesus. Até porque em Isaías 43:18, Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não a percebereis? Então, Deus aqui nos diz que nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Claro que sim, nós podemos até recordar as coisas boas, não é?
que nos trazem aquela satisfação, alegria ao nosso coração, momentos felizes que nós vivemos, mas não deixar que isso nos aprisione, não deixar que isso faça um estilo de vida, preencha o nosso coração e a nossa mente, sempre a pensar no passado, tanto nas coisas boas como nas coisas más. Não devemos considerar as coisas antigas, não devemos analisar, considerar é analisar, examinar, ficar ali a mastigar, não é? Aquelas coisas que já passaram, porque o tempo que não estamos a olhar para trás, nós não estamos a olhar para a frente. Nós perdemos o foco quando estamos a olhar para trás, porque é difícil de nós caminharmos para a frente e olhar para trás, é difícil de focar o alvo e certamente nós iremos cair. Então, para onde nós quisermos andar é para onde devemos olhar. Então, devemos olhar para a frente, devemos olhar para o presente, devemos olhar para o futuro, devemos olhar para cima, para Deus. Não devemos olhar para trás, para o passado e não olhar para baixo. O nosso olhar tem muito poder, mas isso será uma próxima oportunidade que falaremos sobre isso. Bem, então Deus aqui diz que nós não devemos lembrar das coisas passadas nem considerar as antigas, porque Deus faz coisas novas. Eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas vos anuncio, e antes que venham à luz, vos-lo faço ouvir. Então Deus diz que quando faz coisas novas, Ele nos anuncia. Deus quer fazer coisas novas na tua vida, mas deixa de viver no passado. Que possas colocar os teus olhos no presente, no futuro, em Deus, na Sua Palavra, para que então possas viver essas coisas novas que Deus tem para a tua vida. Em Eclesiastes 7, diz assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria farias tal pergunta. Então nós não devemos dizer, como eu fui feliz no passado, como eu vivi tempos tão maravilhosos naquela altura, tempos que já não voltam, como a minha infância foi tão feliz, como eu fui tão feliz naquele lugar, naquela situação, com aquelas pessoas. Então ficamos ali a marinar naquelas histórias do passado e deixamos de viver a nossa história do presente. Então podemos nos lembrar do passado, mas que nós possamos aprender com as lições do passado, da parte negativa e da parte positiva. Sim, nós podemos nos relembrar, isso traz alegria ao nosso coração, mas não de forma que isso venha a nos impedir de prosseguir para a frente, para o alvo e de viver uma vida saudável. Até porque, não sei se sabe, conhece a mulher de Ló, a história de Ló. A sua mulher, ela parou e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Quando nós paramos e olhamos para trás, nós paralisamos. Então não devemos olhar para trás. Até porque Deus diz, aquele que pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Verdade. E aquele que recuar, Deus não terá prazer nele. Então não devemos olhar para trás, não devemos parar e muito menos recuar. Devemos prosseguir em frente para o alvo. Em Filipenses 3:13 diz, Paulo dizia, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Então vamos esquecer as coisas que para trás ficaram. E nós devemos prosseguir para as coisas que estão adiante de nós, para que possamos prosseguir para o alvo. E isso nos vai, com certeza, nos ajudar a viver uma vida mais saudável. Por hoje é tudo. Mantenham-se saudáveis.